Olá pessoal, e aí? Gostaram da minha inabilidade de fazer animação? Então, eu fiz essa animação para justamente utilizar um pouco da imaginação de vocês para que o código que a gente vai ver daqui em diante fique mais divertido de aprender programação e de entender o código do que só eu explicando um texto estruturado aqui diretamente. Eu peguei essa imagem aqui para representar o nosso funcionamento ali de acordo com a animação. Acho que deu para entender mais ou menos que a água vai passar aqui pela válvula e vai entrar no reservatório. À medida que o reservatório for enchendo, a válvula vai chegar num determinado intervalo de nível e o nosso comando vai mandar a válvula fechar um pouco. Assim que essa válvula fechar um pouco, essas duas bombas que tem aqui na saída do reservatório estão puxando a água do reservatório. Então, o nível vai começar a descer. Eu tenho uma outra imagem aqui, ó. Aqui a válvula já está mais fechada, o nível começou a descer, porque essas duas bombas aqui estão vencendo a vazão da válvula. Quando eu chegar mais ou menos no 79, tem um script que a gente vai abordar mais para frente que vai mandar a válvula abrir de novo. E aí a válvula vence a vazão das bombas e começa a encher o reservatório novamente. Então aqui tem um exemplo de 82%, é menor que 83% e é maior que 80%. Então o intervalo de abertura seria 38%. E aí esse intervalo de abertura 38 vai ser comandado lá para posicionamento da válvula para que ela feche um pouco. Então, nesse sistema aqui, tem vários intervalos de nível que vão setar uma abertura específica da válvula para que ela fique trabalhando em paralelo com as bombas. Então vamos entrar na parte do código agora. Aqui a gente tem o código, que são exatamente aqueles intervalos que a gente viu escrito ali. A gente pode ver aqui que a abertura 38, ela está aqui no intervalo, o nível do reservatório é menor ou igual que 83 e maior que 80. Então retorna a abertura 38. Os outros intervalos estão aqui, ó. E se fosse só isso aqui, estava bom, né? Mandava retornar os 38, estava tudo certo. Mas agora a gente tem que começar a pensar na questão de proteção da válvula. Porque se a comunicação, por exemplo, deixa de comunicar, perde a comunicação, perde a internet por uns 20 minutos, e a válvula estava em 60. Esse nível do reservatório vai começar a subir. Digamos que bata lá em 92. Se ele bater lá em 92, o cálculo vai mandar, ó, acima de 90, vai mandar uma abertura inferior que é igual a 8. Então nós temos uma abertura de 38 que vai, quando voltar a comunicação, vai dar um salto para 8. Poderíamos ter até uma abertura de 60, que depois vai dar um salto direto para 8. O que acontece se você tem uma tubulação com mais ou menos 1 metro de diâmetro, passando a água por aqui com pressão, e você fecha essa válvula de vereda? Essa tubulação vai sofrer um golpe e ela pode romper e estourar. E isso aqui vai abrir um buraco na rua, a rua vai virar um rio d'água, e o tempo que vai demorar para a retroescavadeira cavar isso aqui tudo e arrumar essa tubulação da rua, vai fazer com que metade da população da cidade fique sem água. Então a gente tem que prever essas questões na parte da programação para que ela não dê um salto tão grande. Então a gente vai chamar essa função calcula passo. Qual que é a ideia? Quando a comunicação voltar,
ela não deu um passo maior do que 5% de abertura, e assim ela vai incrementando de minuto a minuto 5%. Então a gente vai chamar essa função calcula passo passando a abertura desejada, a posição atual da válvula e o incremento, que no nosso caso é 5. Todas essas variáveis aqui, elas estão presentes na tela do operador. Então, o operador que entende do sistema, ele vai escolher todos os níveis e todas as aberturas relacionadas a cada intervalo de nível, inclusive o passo. E, no caso, a gente está usando, desde que a válvula foi implementada, um passo de 5%. Então, a gente vai trabalhar em cima da diferença da abertura desejada e da posição atual da válvula. Então, por exemplo, digamos que a abertura desejada é para ela abrir bem mais do que ela está, e a posição atual está num valor pequeno. Digamos que ela está em 15 e precisa abrir até 60. Então, essa diferença vai ser maior do que o incremento, que é 5. Então, a gente vai só incrementar mais 5, a posição atual mais 5. Aí a gente vai dar um passinho na abertura da válvula, até verificar se o passo está maior ou igual à abertura. Porque vai chegar uma hora que você vai somando de 5 em 5 e você vai acabar passando a abertura desejada. Então, se for maior do que a abertura desejada, ele vai voltar para trás. Antes de mandar para a válvula, ele vai voltar para trás e vai dar um return na própria abertura desejada. Se não alcançou a abertura desejada ainda, ele vai mandar retornar o passo, que é a posição atual, mais o incremento. Agora, se ela não for maior do que o incremento, ou seja, a gente está no limiar, então a abertura desejada menos a posição atual, ela é maior do que zero, só que ela não é maior do que o incremento. Então a gente vai mandar retornar a abertura. Por exemplo, 38 menos 36 dá 2, o nosso incremento é 5, então a gente já está bem próximo, então vamos mandar retornar somente a abertura. Agora, se ela não for maior do que zero, quer dizer que ela é negativa. Então nós estamos trabalhando ao contrário, a gente tem que diminuir. Então a posição atual da válvula já está muito aberta. A gente precisa dar menos o incremento. Então tem que diminuir 5 até que o passo seja menor ou igual à abertura. Ou seja, a gente vai diminuindo 5, diminuindo 5, diminuindo 5, até que de repente a gente passa da abertura desejada, passa para baixo da abertura desejada. Então a gente volta e retorna a abertura. Ou então ainda não alcançou, está diminuindo e ainda não alcançou a abertura, retorna o passo, que é a posição atual, menos 5. Aqui tem um exemplo. Ó. Eu coloquei nível do reservatório 92, coloquei a posição atual em 60, ou seja, a válvula está bastante aberta. Então, o que ele precisa? O nível do reservatório passou da abertura superior. Se eu fosse fazer o cálculo direto, sem o passo, ele ia mandar a válvula aí de 60 para 8. Porque aqui no exemplo, ó, passou de 90, nós estamos em 92, ela vai mandar retornar 8. Mas ela não vai fazer isso, porque a gente tem uma proteção. Então, a proteção retorna 55. Agora, se eu colocar aqui 55 e der um run, o próximo passo é 50. E assim ele vai de minuto em minuto, porque a atualização desses meus cálculos aqui acontecem de minuto em minuto. Então ela vai de minuto em minuto, diminuindo 5 até chegar no 8. O minuto em minuto ele está atrelado ao data search dessa informação do nível e da posição da válvula também. A posição atual aqui, ela é lida do equipamento para o sistema supervisório a cada 1 minuto. Então é baseado nisso
que eu sei que esses cálculos aqui vão ter um gatilho a cada 1 minuto. E é isso aí, pessoal. Gostaram dessa dinâmica aí de animação e programação logo em seguida? Eu queria desejar um grande abraço e até a próxima.